Vocês. Então vamos dar sequência hoje aos nossos estudos aí de mecânica ondulatória. A gente já falou de MHS, certo? Falamos lá da força do MHS, do movimento harmônico também amortecido. Na última aula a gente falou sobre ondas mecânicas, em especial sobre a onda em uma corda, né? E hoje a gente vai continuar falando de ondas mecânicas, mas de uma onda específica que é o som, beleza? Então a onda sonora, o som, conforme a gente já conversou, é uma onda mecânica, portanto ela precisa de um meio para se propagar e longitudinal, beleza? Isso quer dizer que a direção da propagação é a mesma direção da vibração, né? Primeira coisa, então, a velocidade do som. A velocidade do som é dada por essa equação aqui. Velocidade, logicamente, em metros por segundo. Esse beta é o módulo de elasticidade volumétrico. É uma constante, né, um valor que depende do meio, assim como a massa específica. Então, esse módulo de elasticidade e a massa específica são propriedades do meio. E como qualquer onda, a velocidade do som depende do meio, certo? Isso vale para qualquer onda. A velocidade de uma onda depende do meio no qual ela está inserida. Neste caso, a velocidade do som depende do meio no qual ela vai estar inserida. Beleza? Se for ar, se for água. Ok, vamos falar um pouquinho das ondas sonoras progressivas então. Imagina que eu tenho um tubo sonoro aqui, um tubo. Eu produzo som ali dentro. O que vai acontecer? Basicamente, as moléculas elas vão, pessoal, se expandir e comprimir de forma longitudinal, né? Conforme está aqui na figura, ó, regiões de expansão e compressão, beleza? E assim o som vai se propagar aqui dentro com a velocidade v. Esse deslocamento de cada expansão e compressão, ó, essa distância aqui, viu, galera, que é o comprimento de onda e tal, a gente pode medir através de uma função cosseno, né? Não vou nem me alongar demais aqui, porque a gente já falou disso várias vezes, né? Toda a parte de MHS trata de funções com esse formato. Esse S aqui é o deslocamento, e esse SM, o S máximo no caso, seria a amplitude do deslocamento, certo? O deslocamento máximo. A gente também tem regiões de baixa e alta pressão alternando aqui, ó. Essa variação de pressão entre essas regiões é dada por uma função seno, né? Então, a variação de pressão e aqui a amplitude de pressão. Beleza? Então, cuidado aqui, ó, o deslocamento é uma função cosseno, a pressão é uma função seno. Beleza? O que é o K, o X, o ômega, o T? Isso aí tudo a gente já tratou nas aulas anteriores. Show de bola! Vamos falar um pouquinho da interferência, então, entre ondas sonoras. Eu tenho duas ondas, os deslocamentos delas são representados por essas funções aqui, e percebam que elas têm uma diferença de fase, né? Essa aqui não tem a constante de fase, essa aqui tem uma constante mais φ. Então, existe uma diferença de fase entre elas. Se eu somar essas duas equações para ter a equação da onda resultante, eu vou chegar nessa equação. A gente usa uma propriedade trigonométrica, né? A gente já fez isso antes. E chega nessa equação aqui. Sendo que esse primeiro termo aqui, ó, é a amplitude da onda resultante, né? O fator de amplitude. E esse segundo termo aqui, ó, essa segunda parte, é o fator oscilatório, certo? Então, o fator de amplitude e o fator oscilatório daquela onda resultante. Como que eu posso produzir uma diferença de fase aqui, ó, entre essas duas ondas sonoras? Em geral, através de uma diferença de percurso. Por exemplo, eu tenho duas fontes sonoras, a fonte S1 e a fonte S2, e elas estão a distâncias diferentes de um mesmo ponto P. Se essas ondas saem em fase aqui das fontes sonoras, como tem essa diferença de percurso, não necessariamente elas chegam em fase aqui no ponto P, certo? Para saber disso, pessoal, para saber em qual tipo de interferência a gente vai ter aqui no ponto P, a gente tem que saber quantas oscilações completas cada onda deu até chegar aqui. Por exemplo, se essa distância aqui, ó, for 6 metros, o L1, né, vale 6 metros. E a onda sonora emitida aqui, ela tem comprimento de onda 2 metros. Então, ela vai oscilar uma vez, 2 metros, outra vez mais 2 metros e outra vez mais 2 metros. Ela vai oscilar 3 vezes, concordam?
Basicamente, eu posso calcular isso, né, o número de oscilações completas, dividindo essa distância pelo comprimento de onda. Né? Se aqui tem 6 metros, de comprimento de onda é 2, quer dizer que oscilou 3 vezes, para sair daqui e chegar aqui. O mesmo aqui para ondas proveniente da fonte 2, certo? Então, aqui o número de oscilações completas da onda 1 e o número de oscilações completas da onda 2. Basicamente, essa diferença de fase aparece pela diferença de percurso, e justamente o que a gente vai calcular para calcular a diferença de fase é essa subtração, né, essa diferença entre o tanto que a quantidade de vezes que uma onda oscilou e a outra. Ou seja, diminuir o N2 do N1 aqui, certo? Se essa onda aqui oscilou 3 vezes, essa aqui 4, ela oscilou uma vez a mais. Se essa onda aqui oscilou 3 vezes, essa aqui 3,5, ela oscilou meia vez a mais. Então, N2 menos N1 é L2 sobre lambda menos L1 sobre lambda. Isso aqui é o ΔL, né? Sobre lambda. Beleza? Qual o objetivo aqui, então? Se esse ΔL sobre lambda ele der valores inteiros, as ondas elas vão chegar, pessoal, na mesma fase. Considerando que elas saíram daqui da mesma fase, né? Ó, uma oscilou 3 vezes, a outra oscilou 3 vezes também. Elas chegam juntas. Uma oscilou 3 e a outra oscilou 4. Ela oscilou exatamente uma a mais que a anterior. Então, elas também chegam juntas. Então, se o ΔL sobre lambda for 0, 1, 2, 3, 4, a gente tem interferência construtiva. Elas estão chegando em fase aqui no ponto P. Mas, imaginem que essa diferença de oscilações completas aqui, o ΔL sobre lambda, for um número quebrado, 1,5, 2,5, 0,5, 4,5, enfim. Se for 0,5, vamos pensar assim, né? Quer dizer que oscilou meia vez a mais, ou seja, uma onda oscilou 3 vezes, a outra oscilou 3,5. Então, uma chega por cima, a outra chega por baixo, certo? Esse meio comprimento de onda a mais é a fase trocada, né? A fase invertida. Então, se esse número, se esse ΔL sobre lambda der 0,5, 1,5, 2,5, a gente tem interferência destrutiva. Basicamente, portanto, a gente tem que calcular o ΔL sobre lambda, e se for 0, 1, 2, 3, 4, número inteiro, interferência construtiva, 0,5, 1,5, 2,5, 3,5, interferência destrutiva. Percebam que eu posso ter uma interferência intermediária. Por exemplo, se esse cálculo fornecer para mim 0,6, não é nem inteiro, nem meio, é uma interferência intermediária. Nesse caso, 0,6 está bem perto de 0,5, né? Então, a intermediária bem perto de destrutiva. Agora, se der 1,9, 1,9 é intermediária, mas está bem perto de 2. Então, está bem perto da interferência construtiva. Ok? A gente sabe, pessoal, que em termos angulares, né, uma oscilação completa, que é um comprimento de onda, corresponde a 2 π radianos, certo? Uma oscilação completa em unidades angulares ali seria uma volta completa, né? Então, eu posso calcular essa diferença de fase φ aqui, ó, fazendo justamente esse ΔL sobre lambda vezes o 2π. Beleza? Então, é importante isso aqui, né, para calcular a diferença de fase. Beleza, vamos falar da intensidade sonora. A intensidade sonora tem a ver com o volume do som, certo? A intensidade sonora é a potência dividido pela área. Botei pote aqui para não confundir com P de pressão. Então, esse I é a intensidade em watt por metro quadrado. O pote ali, pessoal, então é a potência sonora, a potência do som em watts, né? Watt, joule por segundo. E o A é a área. Como assim área? Quando eu falo aqui, galera, essas frentes de onda elas vão cobrindo uma área em torno da minha boca. Como, em geral, essas frentes são esféricas, né? Porque a onda sonora ela é tridimensional, essa área vai ser 4πr ao quadrado. Ó, eu tenho aqui uma fonte, quando ela emite som em todas as direções. Eu vou usar essa área, a área da esfera. Percebam que, quanto maior o raio da esfera, maior também vai ser a área. Isso quer dizer que quanto mais longe da fonte, como a área aumenta, a intensidade diminui. O que é bastante lógico, né? Se falar com uma pessoa que está bem distante, vai ser mais difícil de ouvir. Se ela estiver bem próxima, vai ser mais fácil. Ok? E
Deixa eu baixar o volume aqui. E usualmente, pessoal, para falar de intensidade sonora, a gente usa o nível de intensidade. Por quê? A intensidade sonora ela sempre vai dar valores ruins de trabalhar, 10 na menos 7, 10 na menos 8, 10 na menos 6. Por isso a gente utiliza uma escala diferente, uma escala criada para que a gente trabalhe com números melhores. É como a escala de pH. O pessoal da química está bem acostumado com isso. Quando a gente fala do pH, basicamente a gente está se referindo à concentração de hidrogênio. Por que a gente não usa a concentração de hidrogênio propriamente dita? Porque a concentração de hidrogênio vai ser 10 na menos 5, 10 na menos 3, 10 na menos 4. A gente aplica lá o logaritmo, né? O pH é o menos log da concentração de hidrogênio. E aplicando o logaritmo a gente vai ter 5, 4, 3, vai ter números mais fáceis. Então o nível de intensidade sonora é basicamente uma forma de expressar a intensidade com números mais fáceis. Basicamente, como é que eu calculo esse nível de intensidade sonora? Pega a intensidade, divide por um valor de referência, certo? Aplica o logaritmo, multiplica por 10. Usa essa equação, tu vai calcular o nível de intensidade. Esse nível de intensidade é dado em decibéis, né? Decibel seria o certo, porque é o nome de um cara, mas decibéis também não está errado. Não precisa ser tão formal. Então, o nível de intensidade sonora é dado em decibéis. Acho que todo mundo já viu ou ouviu falar disso aqui, certo? Esse I é a intensidade sonora, então, está aqui, ó, watt por metro quadrado. E esse I0 é um valor de referência que a gente considera que seria o menor valor possível de ser detectado pelo ouvido humano. É o limiar de audição. Ele vale 10 na menos 12 watts por metro quadrado, certo? Então, tu está pegando a intensidade, dividindo pelo menor valor possível para ela, aplica o log, multiplica por 10 e calcula esse nível de intensidade. Aqui é logaritmo base 10, beleza, pessoal? Prestem atenção que esse nível de intensidade ele tem uma escala diferente, né? A escala aqui envolve o logaritmo. Então, quando eu falo, por exemplo, 50 decibéis e 55 decibéis, tu pensa, é só 5, é bem pouca diferença, mas a escala é em logaritmo. De 50 para 55 dá bastante diferença, beleza? Vamos falar um pouquinho aqui da relação entre o que a gente estuda de onda sonora, o que a gente estudou até agora, com o que a gente percebe, certo? O que a gente escuta. As qualidades fisiológicas, ou seja, como que a gente sente a onda sonora. Primeira coisa, a altura, certo? A altura de uma onda sonora está relacionada com a frequência dela. Lembrando que a frequência é o número de oscilações a cada segundo, né? Se a frequência for grande, eu estou falando de um som mais alto. E a altura, pessoal, não tem a ver com o volume, tem a ver com ser agudo ou grave. Um som alto é um som agudo, certo? Talvez vocês já tenham ouvido alguém que fala, que entende música, dizer, essa música tem o tom muito alto, o tom é a altura. Ou, ele canta lá em cima, essa música está lá em cima. Lá em cima quer dizer que a altura é grande, quer dizer que é muito agudo, certo? Agora, a frequência menor quer dizer um som mais baixo ou mais grave. Vocês podem perceber que tem um instrumento baixo, ele faz as notas graves, certo? Então, frequência grande, som agudo, frequência menor, som grave. A intensidade está relacionada com a amplitude da onda sonora, certo? A amplitude é esse deslocamento que ela faz. Na verdade, na onda sonora seria isso aqui, né? Porque é longitudinal. E isso sim é o volume. Então, se a amplitude for maior, o som mais intenso, mais forte, seria um grito. Se a amplitude for menor, um som menos intenso, um som fraco, seria um sussurro. Ok? Então, é a amplitude da onda que está relacionada com o volume e não a altura. A altura é a frequência, a altura é agudo e grave. E, por fim, o timbre. O timbre é o formato da onda sonora. Por exemplo, quando a gente toca a nota Lá em um violão e a nota Lá em um piano, todo mundo vai conseguir saber o que é o violão, o que é o piano, mesmo sendo a mesma nota. Se é a mesma nota, é a mesma altura, é a mesma frequência. Só que o timbre, o formato dessa onda é diferente. Então perceba que o timbre, pessoal, é uma pegada, é uma característica, é o RG de uma fonte sonora, certo? Cada fonte vai ter um timbre diferente.
Quando eu canto, eu consigo mudar a afinação da minha voz. Eu consigo ficar com a voz mais aguda e mais grave, mudar a frequência, mudar o tom. O timbre não. O timbre é uma característica das minhas cordas vocais. Eu nasci com esse timbre, foi o que Deus me deu e eu tenho que aceitar ele. É a vida. Certo? Beleza. O nosso último tópico aqui, então, é o efeito Doppler. É louco que isso aqui não foi nem descoberto, pessoal, por um físico ou por um engenheiro. Isso aqui foi estudado, foi descoberto por um músico. Reza a lenda que há muito tempo atrás, um músico com ouvido absoluto. O que é o ouvido absoluto? O ouvido absoluto é a capacidade de identificar notas isoladas. Em geral, com muito treino, se consegue ter o ouvido relativo, né? Seria o seguinte: eu pego um violão e toco a nota Ré e a nota Lá. Se a pessoa tem um ouvido relativo, se ela treinou para tal, eu vou falar para ela, a primeira nota foi Ré. Como ela tem o ouvido relativo, ela sabe, bom, se a primeira nota foi Ré, a segunda foi Lá. Então ela consegue comparar as notas musicais, comparar as diferentes frequências. O ouvido absoluto requer muito mais treino e muito mais capacidade. Até tem pessoas que têm isso já desde criança, esse ouvido absoluto, de conseguir saber as notas isoladamente. Para uma pessoa com ouvido absoluto, se eu tocasse Ré e Lá, ela prontamente poderia me dizer, a primeira foi Ré, a segunda foi Lá, certo? Se alguém tiver ouvido absoluto, alguém que está vendo o vídeo agora, poderia dizer, ah, João, a tua voz é Ré, a tua voz é Sol, a tua voz é Lá, certo? Enfim, sem comparar com nada, a pessoa poderia me dizer qual é o tom. Um músico com ouvido absoluto, parado em uma estação de trem, ele escutou o trem chegar e partir e percebeu uma diferença no tom. Ele percebeu que o trem fazia piuí quando estava vindo e piuí quando estava indo embora, certo? Essa diferença ocorre, pessoal, porque quando a fonte sonora está em movimento relativo em relação ao observador, aqui, ó, percebam que, se ela está se aproximando do observador, as frentes de onda vão ficar mais juntas, né? Vai acontecer um encurtamento aqui do comprimento de onda. Se o comprimento de onda diminui, a frequência aumenta. Então, essa pessoa vai escutar um som mais agudo. Na aproximação, a frequência observada é maior que a frequência da fonte. Agora, se a fonte e o observador estão se afastando, as frentes de onda vão demorar mais para chegar nesse observador. Então, o comprimento de onda aumenta e a frequência diminui. O som fica mais grave, portanto. No afastamento, a frequência observada é menor que a frequência emitida pela fonte. Certo? Observem que todo mundo aqui já deve ter percebido o efeito Doppler uma vez na vida, né? Passa uma moto do teu lado, tu escuta aquele ion, ion. É mais agudo quando está se aproximando e mais grave quando está indo embora, né? Ion. Certo? Ok, para calcular essa frequência observada, a partir da frequência que foi emitida pela fonte, a gente tem, logicamente, uma equação, que é essa aqui. Então, a frequência observada, percebam que Vs, quando eu coloco Vs aqui, é a velocidade do som naquele meio, Vo a velocidade do observador, Vf a velocidade da fonte, e aqui o Ff a frequência da fonte. Quando que eu sei se é para usar o mais ou menos aqui da equação? Duas formas. A primeira é o referencial de Doppler, beleza? Sempre no referencial de Doppler, esse referencial aponta do observador para a fonte. Então percebam que se o observador estiver indo na direção da fonte, ele está junto com o referencial, a velocidade é positiva. Se ele está se afastando da fonte, ele está contra o referencial, ó, aí a velocidade é negativa. Não precisa ficar decorando isso aqui, porque tu pode pensar o seguinte: se ele está indo na direção da fonte, a frequência tem que aumentar, ele está se aproximando, então tu usa o mais. Se ele está fugindo da fonte, ele está se afastando dela, a frequência tem que diminuir, então tu usa o menos. Agora, se a fonte estiver indo na direção do observador, ó, contra o referencial, usa o menos. Se ela estiver se afastando do observador, no sentido do referencial, usa o mais. É a mesma lógica, só que agora percebam que a velocidade da fonte, pessoal, ela está embaixo aqui na fração. Então, tu vai usar o menos quando a fonte estiver se aproximando, porque se eu usar o menos aqui, esse número aumenta, né? Se aqui der um número menor, aqui dá maior.
e tu usa o mais para esse número aqui aumentar, então essa frequência observada diminui, certo? Uso o menos na aproximação, o mais no afastamento daí. Ok? Essa então foi a parte de som e audição, pessoal. Um abração e até mais.